vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E aí, se a gente for lá em Levítico capítulo 10, a gente vai ver esse mesmo princípio sendo aplicado lá. Eu não vou ler todo o Levítico capítulo 10, eu vou sumarizar aqui para os senhores, aonde ele diz o seguinte: Arão tinha 4 filhos. Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar. Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho para a presença de Deus. E ao trazer fogo estranho para a presença de Deus, eles foram consumidos. E aí, Moisés, cheio do Espírito de Deus, passa um carão em Arão e nos filhos que restaram, manda tirar os corpos de lá. E aí ele faz um discurso. No verso 10, que é o que eu quero focar, ele fala assim: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Aí eu já ouvi algumas pregações em que o preletor falou assim: o fogo estranho tem a ver com a sua postura na casa de Deus. Irmãos, se eu acabei de dizer que Deus, Ele não está ligando tanto para a questão litúrgica, mas sim para aquilo que está no teu coração, então isso não pode ter a ver com isso. Mas por que você chegou a essa conclusão, Dantas? Simples, porque lá no final desse mesmo capítulo, lá no verso 17, Moisés, ele manda Eleazar e Itamar fazerem as suas vezes como sacerdotes, comerem da oferta da expiação pelo pecado, da oferta oferecida pelo pecado, dentro do lugar santo. Mas isso não é feito. Aí Moisés percebe. E quando ele percebe, ele fica indignado. E ele fala assim no verso 17: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer apropriação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Veja bem, instantes antes, tinha um preceito litúrgico que era: você não podia pegar de fogo que não fosse do braseiro, aonde era queimada a oferta, para levar para o lugar santo. Você não podia fazer isso. E os filhos de Arão fizeram isso. Eles não seguiram o preceito litúrgico e foram sumariamente executados. E aí a palavra de Deus que veio na boca de Moisés dizia o quê? Você tem que fazer separação entre o santo e o profano. E aí a gente tende a entender: isso é uma questão litúrgica. E não é. Por quê? Porque aqui você tem uma quebra litúrgica também. Só que aí, o que Arão respondeu? No verso 19, Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. E Arão não foi condenado por Deus. 2 quebras litúrgicas, quase que na sequência. Uma foi condenada e a outra não foi. Por quê? Porque a atitude de Arão foi a atitude de coração contrito. Ele estava envergonhado. Ele olhou e falou assim: caramba, os meus filhos, que eu
os eduquei. Eles quebraram os preceitos de Deus. Eu não tenho a cara de entrar na presença de Deus e levantar os meus olhos. Lembra do publicano e do fariseu? Qual era a atitude do publicano? Ele dizia que ele não era digno, ele não podia nem levantar o rosto diante da presença de Deus. Arão falou assim: eu não tenho a coragem de ir lá para comer, entrar no Santo dos Santos para comer. Eu não tenho. Por quê? Porque eu não mereço estar na presença de um Deus tão santo assim. E aí Moisés entendeu. E Deus não falou: não, negativo, Moisés, pode falar para ele que está condenado. Não foi assim.